Bom, mais um improviso. Eu achei que a gente ia fazer a mesa totalmente invertida e me organizei para falar depois da Mariana Mazzucato, depois do Jayati. Então, imaginando que eu ia trazer para o assoalho brasileiro as reflexões, né, em cima do debate das missões, do papel do Estado que a Mariana vai tratar, da agenda das desigualdades, que certamente Jayati vai trazer para a gente, do enfrentamento da pobreza, mas vamos lá. Como eu disse, né, esse seminário está abrindo uma série de reflexões que o BNDES pretende propor como agenda de debate. Ontem nós discutimos, né, o financiamento do investimento, e hoje o debate seria o papel, né, o papel do Estado e que desenvolvimento nós queremos, qual é a qualidade do desenvolvimento que nós queremos. Então, esse debate também está interditado. Na verdade, esse é o grande debate que está interditado. Quando você interdita o debate de taxa de juros, quando você interdita o debate de como financiar o investimento e faz uma discussão fechada, como vinha sendo, na verdade, você está interditando a pergunta geral: que futuro que nós queremos, que Brasil que nós queremos, que qualidade, né, de investimento e que país nós queremos construir. E eu acho que, mesmo antes do governo Bolsonaro, o Brasil sempre vivia uma grande contradição de pensar o futuro e, ao mesmo tempo, estar lutando contra as amarras que nos, né, deixavam vinculados ao nosso passado histórico. E, portanto, a agenda de enfrentamento, né, e de superação desse passado, ele tem que estar colocado diariamente. O governo Bolsonaro, de certa forma, não só não pensava em reconstruir o país, aliás, se colocava como tarefa destruir, né, a indústria, se colocava como tarefa destruir tudo aquilo que tinha sido feito, mas, de certa forma, nos aprofundou alguns elementos do nosso passado histórico de forma dramática, né? Então, hoje, quando a gente pensa no futuro, eu diria que a gente tem que, na verdade, tentar colocar como agenda para o país, e sem isso eu acho que a gente não consegue avançar, né, a tarefa de superar, ao mesmo tempo, né, e simultaneamente, superar essas amarras, né, que aquela parte do Brasil que ainda é século XIX, que atravessou o século XX, e que no século XXI a gente quase volta para ele, em alguns aspectos até voltou. Então, tem a tarefa de superar o Brasil colonial, o Brasil atrasado, reconstruir o Brasil, que é uma pauta que nós colocamos, né, inclusive é o tema do debate programático que o presidente Lula se colocou, né, reconstruir e transformar esse Brasil. Quer dizer, não queremos só reconstruir o Brasil como ele era, mas temos tarefas colocadas hoje para o século XXI e para avançar, e o Brasil acho que tem uma missão importante nesse sentido. Então, eu acho que essas três dimensões elas vão ter que estar colocadas em todo o debate que o Brasil vai ter que fazer, pensando no futuro e pensando em qual papel que o Estado vai ter como indutor desse desenvolvimento. Quando a gente fala desse Brasil do passado, nós estamos trombando com ele todos os dias, né? Nós estamos falando em, hoje, no Brasil de hoje, discutir trabalho análogo a escravo, né, na imprensa, quer dizer, como nós continuamos discutindo isso, e piorou, né? Nós vamos começar a olhar as estatísticas aumentando, mas, na verdade, as estatísticas estavam escondidas, né? O debate sobre o que estava acontecendo no Brasil profundo, ele também estava interditado. Então, nós começamos a discutir de novo desmatamento ilegal. Essa não é uma agenda moderna, essa não é a agenda da reconstrução, essa é a agenda do passado. Mineração em terra indígena é a agenda do passado. Então, trabalho infantil de volta nas ruas, essa é a agenda do passado, mas ela vai ter que ser enfrentada, ou nós não avançamos, né? Não adianta colocá-la debaixo do pano, né? Debaixo do tapete. Então, esse Brasil tem que estar colocado na agenda e no enfrentamento e no papel do Estado ao enfrentá-lo e a induzir um novo modelo. A discussão da reconstrução, que tem a ver com um debate que, de certa forma, foi feito aqui ontem, com o papel da indústria, nós temos que reindustrializar o Brasil, nós temos que apontar para
para a transição energética, nós temos que reconstruir, mas num outro patamar, e o debate, que é um debate novo, né? Que Brasil que nós queremos, que avança para a pauta de hidrogênio verde, mas que avança fundamentalmente para novos sistemas alimentares, que avança para a agenda de empregos verdes. Então, esses 3 Brasis, de certa forma, eles vão ter que estar colocados quando a gente discute, né, como avançar. Aí eu escolhi, na verdade, 3 frentes, né, já que tem um tempo aqui relativamente limitado, para discutir, e queria começar falando um pouco de sistemas alimentares. Né, as pessoas, quando vem a Tereza, eu sempre acho que eu vou falar do Bolsa Família. Né, eu acho que eu venho com aquele cartãozinho amarelo, assim. Né, todo mundo acha que... Eu acho que o nosso papel aqui... Aliás, de certa forma, a pandemia, né, facilitou o debate do papel do Estado, né, em especial na agenda social. Né, nós vivemos um choque tão grande, e os países que conseguiram enfrentar essa agenda são exatamente os países que tinham uma rede de proteção minimamente constituídas, não só saíram mais rapidamente da crise e do grande choque, mas conseguiram alcançar os patamares que eles tinham antes da pandemia muito mais rapidamente que outros. Né? Então, isso permitiu que a gente pudesse estar fazendo esse debate hoje, de certa forma, com menos carga negativa sobre o papel do Estado na agenda social. Então, a agenda da saúde, a agenda da educação e a agenda de transferência de renda no Brasil, que era uma agenda completamente impossível. Né? Você não conseguia fazer essa discussão a não ser dentro de grandes nichos, e hoje, de certa forma, esse debate se abriu. Né? Mas eu acho que a discussão sobre a questão social, sobre a questão da desigualdade, ela tem que avançar para além das políticas sociais e do gasto e do investimento direto do Estado brasileiro. É um pouco sobre isso que eu queria falar, e queria começar falando também sobre usar os sistemas alimentares brasileiros para falar das 2 agendas, social e ambiental, que um pouco foi o que me foi encomendado aqui. Então, eu escolhi sistemas alimentares pelo seguinte: quando a gente discute a agenda climática, a agenda social, no Brasil, a gente sempre entra ou no papel do Estado, ou, no caso da agenda climática, discutindo a questão energética. E, no Brasil, se a gente for olhar o que acontece no Brasil, né, nós temos recordes de produção de grãos, né, associados a recordes de desmatamento, ano a ano, associados aos recordes de fome, a fome voltou ao Brasil, e associados a recordes de crescimento da taxa de obesidade no país. 70% das emissões no Brasil, elas são vinculadas e têm origem em sistemas alimentares. Então, o grande debate que nós temos que fazer sobre transformação e sobre modelo de desenvolvimento, tanto pensando a agenda ambiental, quanto pensando a agenda social, quanto pensando a agenda econômica, dado o peso que a agenda de produção, né, de commodities e de alimentos no Brasil tem, né, ela passa por aqui. Então, primeira grande questão, eu acho que nós temos que discutir sistemas alimentares, né, e como fazer essa transição. Fazer a transição segura, fazer uma transição responsável, mas transitar para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, enfrentando esse debate. Eu acho que essa é uma das grandes agendas que tem que ter colocada. No caso do BNDES, a agenda, o crédito, né, para o agronegócio, para a agricultura familiar, ele representa em torno de 19%, 18% a 20% do crédito agropecuário no Brasil. Portanto, para nós, essa é uma agenda fundamental e estratégica, mas é para o Brasil todo. Se a gente for olhar o peso da agricultura e da agropecuária no Brasil, ele é gigantesco, e as consequências sobre o modelo de desenvolvimento também. O que eu acho que é interessante discutir é que os 2 debates que a gente fez ontem e hoje, eles estão calcados em 2 questões que, para o agronegócio, parece que não estão colocadas. Né? O modelo que nós temos, como eu disse hoje, predatório e insustentável na minha avaliação, que é responsável por 70% das emissões do Brasil, por alta taxa de desmatamento, por fome, né, gerar um recorde de produção de comida e, ao mesmo tempo, recorde de fome, é um modelo criado pelo Estado brasileiro.
está embarcado em cada grão de soja, a gente acha que é uma questão, mas está embarcada alta tecnologia, tecnologia da Embrapa, alto investimento em infraestrutura, alto investimento da academia brasileira, das nossas universidades federais, do crédito, né, e subsidiado. Então, a gente discute, hoje, o modelo de agronegócio que está colocado para o Brasil, ou de produção agrícola e agropecuária no Brasil, ela teve base em quê? De um lado, um papel estratégico do Estado brasileiro e, de outro lado, em crédito extremamente subsidiado. E quando você vai fazer a discussão sobre o papel do Estado no desenvolvimento econômico e em taxas de juros, você não pode falar do agronegócio e ele não serve de exemplo. Então, o modelo que nós temos hoje, ele foi organizado, ele foi forjado por uma decisão do país, que nos produziu esse modelo baseado aí na produção de commodities em monocultura, no crescimento sobre parte dos nossos biomas, né, a invasão do cerrado e assim por diante. E eu acho que cabe ao Estado brasileiro discutir como transitar para um modelo sustentável, né, e é o papel fundamental. Quem vai nos ajudar a construir ou reconstruir esse modelo? Acho que é o Estado brasileiro. Então, um dos elementos que eu trago para a discussão é o papel do Estado na transição do atual modelo de produção agrícola e pecuária no Brasil para modelos saudáveis e sustentáveis. Hoje, o peso, né, não só da fome, da pobreza, como o custo social da saúde, né, com a produção de alimentos não saudáveis, é gigantesco. Mas nós temos que não só repensar esse modelo, como pensar no futuro. Está colocado como agenda para o Brasil, está colocado como oportunidade para o Brasil discutir bioinsumos, discutir biofertilizantes, discutir empregos verdes, né, produzir sobre outras bases. Isso é uma gigantesca oportunidade para o país. Eu acho que esse é um debate interessante para nos ajudar na reflexão do modelo como um todo. Uma segunda questão que eu acho que está colocada para o país, está colocado para o BNDES em especial, é que, em geral, quando a gente fala da agenda ambiental, as pessoas pensam no Fundo Amazônia, que no BNDES pensam no Fundo Clima, ou seja, pensam numa agenda como sendo uma agenda acessória, né? Então, tem um negócio BNDES, tem um negócio Brasil e tem uma agenda ambiental acessória que está ali colocada do lado e que pode atuar, contribuir, super importante. O Fundo Amazônia hoje é um dos nossos cartões postais, né, investidores preocupados, tem toda a agenda da Amazônia. Agora, eu acho que o debate central que nós temos que trazer para a nossa agenda é como a questão ambiental perpassa o conjunto da agenda econômica brasileira, e não é acessória, perpassa o conjunto do negócio BNDES e não é acessório. Então, cada investimento que a gente vai fazer, cada linha de crédito que a gente vai abrir, cada produto, cada serviço que é oferecido pelo sistema público brasileiro, né, pensando aí no papel dos nossos bancos, não só do BNDES, tem que estar embebido, tem que estar impregnado da agenda ambiental e ela tem que ser a pergunta que se faz primeira. Esse negócio é importante? Né? Esse investimento é importante? É estratégico? Qual é o impacto ambiental que ele trará? Nós temos uma emergência climática, nós temos toda uma oportunidade de negócio que está colocado para o Brasil, e essa eu acho que é uma pergunta central. A terceira questão, que eu já devo estar estourando o meu tempo, né, Leonardo? É a questão da desigualdade, que eu também queria trazer para o debate como sendo uma questão estratégica para a economia, não para a justiça social, não como uma questão de justiça social, não como uma questão que nos move, né, rumo aí à civilização, né, não como uma questão civilizatória, mas como um elemento estratégico para o Brasil. Né? O Leonardo trouxe uma pergunta, né, sobre a fragilidade, né, do desenho econômico e da estrutura financeira do Brasil. Eu queria agregar a essa questão um elemento que eu acho que é importante. A CEPAL tem tratado muito disso, né, eu acho que de certa forma é a CEPAL que tem puxado esse debate na América Latina, mas assim, a desigualdade tem sido um obstáculo ao crescimento do Brasil. Se a professora Conceição estivesse aqui, talvez ela dissesse, né, o Brasil tem aquele... cresce aos solavancos, né, Mercadante, que ela fala.
O Brasil cresce aos solavancos, né? Então, cresce um pouquinho, cai, cresce um pouquinho, cai, cresce um pouquinho. É determinante nesse modelo de desenvolvimento. Nenhum país com o nível de desigualdade abissal que nós temos conseguiu se desenvolver de forma sustentável. Então, não é só a agenda crescer, não é só a agenda distribuir do ponto de vista do gasto social. Nós temos que ter um padrão de desenvolvimento que incorpore a agenda de enfrentamento de desigualdade, a desigualdade de classe, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial. Né? Nós temos um racismo estrutural no Brasil que nos impede, que exclui metade da população brasileira de padrões de consumo. É um desperdício a economia brasileira. A gente tem 215 milhões de brasileiros, metade deles está fora de padrões de consumo razoáveis, que poderiam ser um impulso ao nosso modelo de desenvolvimento. A grande maioria negros e negras. Né? Nós temos... Quando a gente olha a matriz da desigualdade no Brasil, ela não só se soma, é mulher, é negro, é nordestino, e vai somando, não, se potencializa. Né? Então, quando você olha quem passa fome no Brasil, a severidade da fome em mulheres, jovens, com filhos pequenos, periféricas e nordestinas, é gigantesca. Né? Nós temos que enfrentar esse padrão ou nós não vamos conseguir crescer de forma sustentável. O Estado brasileiro tem um papel fundamental a cumprir nessa agenda, ou nós não conseguimos parar de crescer aos solavancos, ou nós não conseguimos construir uma nação com... Aí eu não estou falando somente da questão da justiça, estou falando da desigualdade como obstáculo ao crescimento. Então, eu acho que essa é uma agenda estratégica não como política social. O Estado brasileiro, né, e o conjunto dos atores tem que estar incorporando a agenda social também como parte da estratégia de desenvolvimento, não por uma questão de justiça, se é que isso não seria suficiente para que a gente mudasse esse país com 33 milhões de pessoas passando fome, com a tragédia social que a gente vive, com o nível de desigualdade que a gente vive. Você olha a desigualdade social, ela está em qualquer coisa. Saiu um mapa... me estendendo aqui mais uma coisa para contar um dado importante, saiu um mapa, o IBGE pela primeira vez apurou a cor dos proprietários de terra no Brasil. Né? Saiu do Censo Agropecuário de 17, foi publicado em 19, quase ninguém conhece. Quando você olha o mapa do Brasil, a cor dos pobres está marcada no território. Quem são os proprietários de terras minúsculas, praticamente impossíveis de garantir um padrão de subsistência? Negros, nordestinos. Aonde está o latifúndio? Brancos, de olho azul. Então, a desigualdade perpassa o conjunto da economia e ela tem que ser enfrentada para que a gente consiga avançar. Então, essa é a sugestão que eu faço para que a gente inclua essas pautas no nosso diálogo. Obrigado.